E aí, nação tricolor, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal 25 de janeiro. Só encostar aqui a porta que tá fazendo um pouco de barulho. Mais um vídeo para o nosso canal 25 de janeiro. Hoje, para a gente falar de um assunto um pouco delicado fora de campo, né? Para a gente falar do Luan. Luan que foi vítima aí de racismo, né, nas redes sociais. Um assunto sempre lamentável, mas acho que a gente tem que falar aqui também. Que passa aí as quatro linhas do campo, né? E já vai para uma questão mais social. Mas também para a gente falar um pouco do Campeonato Paulista, do que rolou nessa rodada e da chance que o São Paulo ainda tem, né? De ficar aí com a terceira melhor campanha e quem sabe numa possível semifinal, aí muito provavelmente se passar, pegar o Corinthians, ainda com chance de ser o mandante, né? Mas antes da gente entrar propriamente nos assuntos, queria pedir para você novamente deixar aí, né, o seu like, né, você assinar, eu sempre falo errado, acionar o sininho para receber as notificações e deixar seus comentários aí para a gente poder ir crescendo cada vez mais o canal, gerar mais conteúdo sobre o São Paulo. Bom, o que rolou com relação ao Luan foi o seguinte, já depois, bem tarde depois do jogo, o Luan fez uma publicação numa rede social, no Instagram, onde ele falava que não tinha muito tempo para lamentar, né? Que agora tinha que levantar a cabeça depois da derrota. E aí um cara, eu não anotei aqui o nome dele, mas o Luan expôs o nome, né? O cara comentou lá, ele mandou um direct pro Luan, falando que xingando o Luan, falando pro Luan ir jogar no Ibis, né? Aquele time que às vezes é até meio caricato, que é o pior time do mundo, não sei o quê. E chamando, né, segundo o post, claro, do Luan, o que ele publicou, chamando o Luan de macaco, né? E o Luan depois até respondeu lá e falou pro cara que não ia passar batido essa situação. A gente sabe que existe no Brasil, né, esse problema do racismo. O cara, pô, chamou o Luan de macaco. Se realmente isso for comprovado, se realmente ele fez isso mesmo, porque me parece que o Luan divulgou o post, né, do rapaz, tem que ser punido, né? Aí a justiça precisa encontrar esse cara e ele precisa ser penalizado, porque isso não pode passar impune. A gente vê o que está acontecendo aí, acho que na Libertadores agora, se não estou enganado, acho que é o Atlético Mineiro que chegou acho que para jogar, né, na Libertadores, os caras foram recebidos também com racismo. A gente está vendo o que está acontecendo com o Vinícius Júnior na Espanha toda hora e não pode ser diferente. A gente precisa aqui também exigir essas punições para essas pessoas racistas, porque isso não pode acontecer. Eu acho que uma coisa é você fazer uma crítica para o cara dentro de campo, sobre o futebol dele, mas não tem nada a ver com isso, né? Isso é um crime, e eu sempre brinco aqui, né? Às vezes fala do Orejuela e tudo mais, mas são críticas relacionadas ao campo, né? Não à pessoa diretamente. Eu não tenho nada contra o Orejuela, o cara, sei lá, tem a família dele, talvez tem filho, não sei o quê. Eu acho que a crítica tem que ser dentro de campo. Ó, eu acho que o Orejuela, por exemplo, pô, não é um cara para jogar no São Paulo. Como eu acho que tem cara que não serve para, sei lá, ser o treinador de um time, para ser o diretor de uma empresa. Isso são opiniões, não é nada pessoal. Agora, a partir do momento que ultrapassa, né, esse limite, vai para o campo pessoal mais do que isso, né? Porque aí não foi uma crítica nem falando do Luan pessoalmente, que o Luan é uma pessoa ruim. Não, foi um crime, chamou o cara de macaco, de acordo com a publicação que o Luan postou. Então, o Luan falou que não deixar isso passar batido. Tomara que o responsável seja encontrado e responda por esse crime, né? Se realmente ele falou isso, se realmente foi comprovado que ele agiu assim, que ele seja punido. Ainda sobre o Luan, o Júlio Casares, presidente do São Paulo, deu uma entrevista falando que ofereceu uma proposta para o Luan, né, para renovação de contrato. O Luan tem vínculo com o São Paulo até o fim do ano, então no meio do ano ele já pode assinar um pré-contrato, esse impasse todo. O Ceni já tinha falado que não estava escalando muito o Luan porque tem esse problema, outra hora era porque o Luan não tinha mobilidade, outra hora era porque o Luan
não tá bem fisicamente. O fundo é que assim, o Luan para mim é um jogador importante. Ontem no estádio a torcida gritou o nome dele na hora que o time entrou em campo, né? Primeiro entram ali os reservas, na hora que o Luan entrou a torcida começou a gritar o nome dele. Antes dele entrar, a torcida gritou o nome dele, porque teve uma hora que o Mendes erra um passe, automaticamente o Morumbi já começou a gritar o nome do Luan. Coincidência ou não, o Ceni chamou ele na hora, eu estava bem atrás ali do banco, eu percebi na hora que o Ceni já mandou chamar ele. Ele entrou, eu achei que ele melhorou o time do São Paulo quando ele entrou. Eu acho que o Luan é o único cara de marcação que a gente tem, acho que é um cara identificado com o São Paulo. Torço muito para que ele fique. O Luan é nem um craque, a gente sabe que tem muitas coisas para melhorar, inclusive na parte ofensiva de chute, de dar um passe, mas eu acho que ele é o único cara no elenco com característica de marcação. O meio de campo do São Paulo é uma peneira e ontem ficou claro isso, que não tem ninguém que marca. O Mendes não é um cara que marca, o Nestor não é um cara que marca, o Luciano muito menos, então o meio de campo do São Paulo sempre tem um buraco. E o único cara que faz isso no elenco, na minha visão, é o Luan e também o Gabriel Neves. Acho que até um pouco menos que o Luan, mas também tem essa característica, mas me parece que o Ceni não gosta muito. E eu gosto sempre de lembrar, todos os treinadores que passaram pelo São Paulo recentemente tentaram não usar o Luan. O Diniz foi assim, o Crespo no começo foi assim, o Ceni também está sendo assim. Todos eles depois tiveram que voltar na decisão e utilizar o Luan porque perceberam que o Luan era importante para dar um equilíbrio no meio de campo do São Paulo. Eu acho que isso vai acabar acontecendo. Espero que não seja tarde, que o Luan já não tenha assinado um pré-contrato, que saia do São Paulo. Vamos ver o que vai acontecer nessa história. Bom, falando de Campeonato Paulista, o Corinthians hoje empatou com o Santos na Vila Belmiro, 2-2. Foi um bom resultado para o São Paulo, porque se o Corinthians ganhasse do Santos, ele passaria o São Paulo em pontuação. Então, com o empate, o Corinthians foi a 19 pontos. Segue um ponto atrás do São Paulo, o São Paulo que tem 20 pontos. Isso é importante por quê? Porque se você terminar com a melhor campanha, você vai ter o direito depois de ser o mandante no mata-mata. Não está garantido ainda. Se o São Paulo tivesse ganhado do São Bernardo ontem, e com o empate do Corinthians hoje, o São Paulo já teria garantido entre aspas, né? Pelo menos na primeira fase, porque a pontuação a gente sabe que continua contando depois no mata-mata. Fato que, por enquanto, o São Paulo continua com a terceira melhor campanha. Nesse momento, o Palmeiras, eu estou gravando o vídeo, o Palmeiras está ganhando em casa, está passando o São Bernardo na melhor campanha. Então, o Palmeiras está ficando em primeiro, o São Bernardo em segundo. A terceira melhor campanha no momento é do São Paulo, seguido do próprio Água Santa, que vai ser o adversário do São Paulo no mata-mata. O Água Santa também tem 20 pontos, mas perde no saldo de gols, né? O São Paulo tem mais saldo de gols, eu não sei se tem mais vitórias, mas o São Paulo está na frente do Água Santa. Não, tem mais vitórias, né? Porque o São Paulo tá em primeiro no grupo ainda, né? Apesar do Água Santa ter os mesmos 20 pontos. Então, por que é importante isso? Porque na última rodada o São Paulo ainda tá brigando pelo primeiro lugar do grupo. O São Paulo vai pegar o Botafogo, que tá no grupo do Santos. Então, o Santos, para classificar, vai ter que torcer ali para o São Paulo conseguir pelo menos um empate com o Botafogo, que para o São Paulo não seria bom, porque vai ficar dependendo do Água Santa. E o Botafogo ainda tem chance de classificar, né? Nesse grupo, o Bragantino tem 17 pontos. Acho que o Botafogo e o Santos têm 14. Então os dois estão brigando pela segunda vaga. E aí o São Paulo ali pode ajudar o Santos a classificar se conseguir ali roubar pontos do Botafogo. Mas o São Paulo precisa desses pontos, porque senão corre o risco, inclusive, de jogar as quartas de final fora de casa contra o Água Santa lá em Diadema. Então é importante semana que vem, talvez se fosse um jogo para você dar uma segurada em alguém, não vai poder fazer isso porque conseguiu a proeza de perder ontem no Morumbi para o São Bernardo. Então, acho que por enquanto é isso. Eu estou pensando em fazer um vídeo aí, amanhã ou terça-feira, para a gente falar especificamente Luciano. Por quê? Porque eu achei que o Luciano fez uma partida horrorosa ontem. Para mim foi a pior partida dele no campeonato. E eu queria que a gente discutisse aqui se essa posição que o Luciano está jogando é a mais adequada. Mas isso acho que é um vídeo só pra gente falar do Luciano. Talvez tentar pegar aí... Pô, o cachorro da vizinha tá latindo pra cacete aqui. Eu até peço desculpa se tiver vazando aí, mas a Maia aqui tá latindo. Então, por hora é isso, né? A gente volta a falar, volto a fazer um vídeo do Luciano e
e a gente vai atualizando sobre o São Paulo, sobre a situação do Luan e tudo que for aparecendo, beleza? Bom, espero que essa situação do Luan seja resolvida, tanto a questão contratual quanto a questão dessa parte que o Luan foi vítima de racismo aí. Episódio lamentável. Tomara que se realmente, né, eu não vou aqui cravar porque eu não sou juiz, não sou da justiça, mas se realmente o cara fez isso, que ele pague, porque isso não pode acontecer. Beleza, pessoal, a gente vai então se falando. Confesso que hoje foi um dia complicado depois da derrota pro São Bernardo, né? Cabeça inchada em pleno domingo, né? O São Paulo consegue às vezes atrapalhar o fim de semana da gente. Mas vamos ver o que acontece essa semana. Preparação para o jogo pro Botafogo. E vamos torcer aí para que consiga uma vitória para, quem sabe, a gente imagina que não vai ter o Morumbi no mata-mata, mas seria importante o São Paulo ser mandante, seria importante, né, o São Paulo ser o mandante para conseguir ter o apoio da torcida nessa fase decisiva, porque eu acho que isso vai, apesar de não ter nenhuma vantagem na parte do jogo em si, né, não dá o direito a empate, não dá nada, mas ter o apoio da torcida, eu acho que nesse momento pode fazer diferença, desde que os caras em campo façam alguma coisa, porque ontem com mais de 50 mil pessoas, os caras poderiam ter, pelo menos, ter tentado uma pressão maior no São Bernardo e não conseguiram. Então é isso que a gente espera que aconteça daqui para frente, que essas duas derrotas que a gente teve no Morumbi, com um ótimo público para o Corinthians e para o São Bernardo, sirva como lição para o mata-mata. Beleza? Então é isso, pessoal. Uma ótima semana para todo mundo. Fiquem com Deus. A gente vai se falando, a gente volta aí para fazer um vídeo entre amanhã e terça-feira sobre o Luciano, para a gente falar um pouco. Tá muito abaixo, o Luciano não tá devendo, e aí a gente vê se é só o Luciano, se é alguma questão tática, enfim, o que precisa fazer para o Luciano voltar a ter o rendimento que a gente espera que ele tenha. Beleza? Um abraço, valeu, até mais, boa semana e vamos São Paulo!